Shalom, pessoal. Em Ruth, no capítulo 1, no versículo de número 16, está escrito: Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Que momento maravilhoso esse para nós meditarmos na palavra do Senhor e nas decisões que tomamos na vida. Veja, Noemi, ela era esposa de Elimeleque. Elimeleque viu que chegou o momento de fome na terra de Belém. E ele resolveu então pegar sua esposa, seus filhos e sair para peregrinar, para que não passassem necessidade. Tentou proteger sua família. Porém, lá na terra onde eles estavam, em Moabe, Quilion e Malom, os filhos deles, que se casaram com duas moabitas e ficaram lá, até que um dia morreu Elimeleque. E logo em seguida morreu Quilion e Malom. E nós vemos que aí ficaram três viúvas naquele momento, naquele tempo. Não é como hoje, irmãs queridas, que a mulher ela tem atividades de trabalho como o homem, ela tem a mesma oportunidade dos homens para trabalhar. Naquele tempo não, se vivia da terra, então se vivia da força do trabalho. E a mulher, quando ficava viúva, ela tinha que ser sustentada por alguém, pelos seus filhos. Se não houvesse filhos, então a comunidade que ela estava inserida, seus parentes, tinham que sustentá-la, cuidar dela. Então era uma situação em que Noemi saiu cheia com seus filhos, com a sua família, 2 varões, então ela estaria protegida sempre. Seu esposo, então ela saiu, ela tinha bens, porque seu esposo saiu antes que perdessem os seus bens. Porém, ele pensou com uma certa razão de sair, peregrinar numa terra que eles não passassem necessidade. Porém, essa saída dele não foi na direção de Deus. Tudo que fazemos, meus queridos, tem que estar na direção de Deus. Tem que estar aprovado pelo Senhor. Mas como saber disso? De uma vida de oração, uma vida que esteja ligada com o Senhor, através da oração, através da leitura bíblica, através de viver uma vida em que o Senhor, Ele seja o centro da sua vida, Ele seja a razão do seu viver. Você deposite sua vida nele, viva para Ele, para a glória dEle. Aí o que acontecia? O Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. Há caminhos a seguir e o Senhor, Ele ensina qual é o caminho a seguir. Porém, Ele não vai obrigá-lo a seguir aquele caminho, não. Ele é um Deus amoroso e é um Deus que Ele nos fez com amor. Nós muitas vezes desrespeitamos a Deus, mas Ele não desrespeita o ser humano. Ele ensina, Ele orienta, mas o caminho a seguir, a bênção ou a maldição, estão nas nossas mãos. Nós decidimos o nosso caminho, o nosso futuro. Porém, quando nós erramos o alvo, mas nós estamos ligados com o Senhor, mesmo assim, às vezes nós não entendemos muito bem, não é? Mas aí nós pedimos perdão ao Senhor por termos errado o alvo, desviado do caminho. E nós pedimos ao Senhor a sua proteção, a sua guarda, que o Senhor nos faça voltar ao caminho que Ele tem traçado para nós.
E aí o Senhor vem com escape, com livramento. As noras de Noemi, elas despediram as noras delas. Por quê? Porque ela já estava idosa. Pela lei de Moisés, elas duas tinham que esperar Noemi casar novamente, ter um filho, aquele filho crescer, ser varão, crescer, ter idade de casamento e assim casar com elas. Qual a probabilidade disso? Era pouca. Então, por amar as suas noras, ela despediu as noras e falou: volta para o seu povo, porque vocês são jovens ainda, assim vocês constituem família. Não venham, não pensem em mim, porque eu já estou idosa, o meu povo vai cuidar de mim, mas eu não quero trazer este dano, porque vocês foram boas para os meus filhos, disse ela. Bom, órfã voltou. Noemi, Ruth se apegou à sua sogra e disse o que ela disse aqui que nós lemos: não vou te deixar, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, onde morrer a senhora morrerei eu e ali serei sepultada. E que Deus me castigue se eu não fizer isso. Por quê? Porque Ruth, através de Noemi, ela conheceu o Deus verdadeiro. Ela conheceu as leis do Senhor e ela não queria voltar, porque ali sim ela se sentiria desamparada, estranha, na terra em que ela nasceu, porque eles adoravam outros deuses, eles tinham os outros costumes que não agradavam ao Senhor. E Ruth já tinha aceitado ao Deus verdadeiro na sua vida. Então, olha a importância de Noemi na vida das suas noras, na vida de Ruth, porque Noemi, com sua maneira de ser, veja que mulher amorosa, a dor não tirou dela o amor, não tirou dela o senso de responsabilidade, o senso de cuidar das pessoas, ela não foi egoísta. E tudo isso nós podemos ver que esta mulher era uma mulher generosa, uma mulher que temia Deus. Então ela voltou para Belém porque ela tinha ouvido falar que a fome tinha passado, que o Senhor tinha visitado o seu povo. Então ela foi. E Ruth foi tão incisiva na sua decisão que ela não insistiu mais com Ruth. E assim foram as duas. Voltaram para Belém. Lá, o Senhor honrou a fé de Noemi de voltar para casa, para perto de Deus. Porque onde elas estavam longe de Deus, do Deus verdadeiro. Estavam secados por costumes que não agradavam a Deus, por deuses falsos. Ela voltou para casa. O Senhor abençoou de tal maneira essa decisão de Noemi e honrou a decisão de Ruth, que depois Ruth se casou com Boaz. Leia o livro de Ruth com mais detalhes. É maravilhoso o que Deus fez. Como Deus uniu Ruth e Boaz. E assim, ela não precisou de que ninguém suprisse suas necessidades, Noemi. Ruth foi tão valorosa, trabalhadora, que todo o povo de Israel viu quão valiosa era Ruth. E assim, Boaz se casou, um homem que era o remidor, parente próximo, de muitas posses, de tal maneira que Ruth cuidou de Noemi, eles cuidaram de Noemi, Boaz e Ruth. E além de tudo, Ruth teve um filho, Obed, o avô de Davi, e que pela lei judaica era o neto de Noemi e que ia cuidar dela. Então, vale a pena não seguir as nossas vontades, mas ficar na vontade do Senhor, na direção de Deus. Pode ser que até pareça bom no momento, mas vamos analisar, nunca nos afastemos do Senhor. Infelizmente, Elimeleque, sendo ele o patriarca da família, levou a família para se afastar de Deus. Levou a família num lugar onde as pessoas viviam longe de Deus. Isso não foi uma decisão sábia. E se ele tivesse voltado com a família, se ele tivesse tomado outra decisão. Mas aí vai um alerta para nós. Não importa o que pareça bom, o que pareça certo, vai nos afastar de Deus?
não é da vontade do Senhor, nós estamos lendo a palavra, aplicando, nós vemos que tem algo na nossa vida que nós falamos assim: Senhor, olha, não olhe para isso na minha vida. Então nós precisamos consertar. Vivamos debaixo da direção de Deus, porque vem as lutas como veio para Noemi. Ela perdeu os filhos, perdeu o marido, veio, saiu farta, abastada, voltou para ser ajudada. Mas aí o Senhor viu que ela voltou. Ela correu para os braços do Pai, para a terra onde Deus guardava, onde seguia as leis de Deus. E o Senhor é um Deus que Ele muda as situações, Ele muda, e mudou a vida de Ruth, de Noemi. Quando ela chegou lá em Belém, ela disse para não chamá-la de Noemi, mas chamá-la de Mara, de amarga, porque ela estava muito triste. Mas não foi o nome que o Senhor deu a ela. O Senhor deu um nome lindo que os pais colocaram, porque o Senhor tocou no coração dos pais para colocar Noemi. E verdade, Mara não era este nome, amarga jamais. Aqueles que confiam no Senhor não são amargos. Eles são abençoados, vêm as lutas passam, tem a vitória na mão. Então, vamos ser fiéis ao Senhor, vamos seguir os ensinos do Senhor, vamos aplicar a palavra, vamos viver uma vida de oração, de comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, e vamos pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nem que para isso, às vezes, temos que passar algumas privações, perseguições, mas vamos ser fiéis ao Senhor, à sua palavra, viver uma vida em que tudo, não que nos afastarmos de Deus, em que tudo Deus seja glorificado, que Ele esteja sempre perto de nós, porque vêm as lutas, elas passam e nós permanecemos para sempre. Vamos seguir o bom exemplo de Ruth, não importa o que vai acontecer. Eu não deixo teu Deus, eu não deixo teu povo, eu não te deixo. É assim que nós temos que fazer com Deus. Não importa o que vai acontecer, Senhor, eu não te deixo. Se tiver que morrer, morro, mas é contigo. Ruth foi galardoada. Noemi foi galardoada pela fé e nós vamos ser. E o mais importante vai ser naquele dia que o Senhor falar conosco. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A eternidade nos espera. E com Deus é uma eternidade de paz e de alegria. E aqui Ele está conosco todos os dias. E vai sarando a nossa terra, vai abençoando a nossa vida e vai nos conduzindo. Leritraot, que o Senhor seja o teu Deus para todo sempre. Que você nunca se afaste dele. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sobre a sua família. Até uma próxima oportunidade.